Oi, tudo bem? Essa é uma videoaula completa para você sobre anatomia do yoga, movimento, alinhamento e fáscias. Então a gente pode fazer uma prática aqui fazendo a postura Navasana, né? A postura do barco. E aqui nessa postura, o psoas maior e os extensores da coluna vertebral vão trabalhar em conjunto para manter o alinhamento contra a força da gravidade, tá? Os músculos abdominais ali vão trabalhar em contração excêntrica para resistir à hiperextensão da coluna ou a flexão do tronco aqui como compensatória, tá? E aí o que a gente vai fazer? Você faz o Navasana do jeito que você está acostumado a fazer e depois você vai fazer essa prática de estabilização segmentar, tá? Você vai deitar de barriga para cima, flexionar os joelhos, deixando os pés apoiados no chão e você vai encontrar ali a crista ilíaca, tá? Com um toque aqui de 2 dedos. A crista ilíaca está aqui nessa região do quadril. Você vai apalpar até o final da curva ali na frente do quadril, tá? Medir 2 dedos aqui para dentro, depois medir ali 2 dedos para baixo. Você vai colocar o dedo indicador ali naquele local, inspirar profundamente e quando expirar você vai contrair o abdômen como se segurasse a vontade de ir no banheiro, tá? Isso lembra muito a técnica chamada de Mula Bandha dentro do yoga. E aí, essa é a contração do músculo transverso do abdômen, que vai ajudar na estabilização da coluna lombar. Depois disso, você vai realizar de novo o Navasana, só que agora fazendo essa estabilização segmentar, contraindo o transverso do abdômen, para manter a coluna lombar ali estável. E toda vez que você precisar manter a coluna lombar estável, você vai utilizar essa técnica. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo também, que é um material complementar, ativando o seu centro para praticar Hatha Yoga. Então agora a gente vai falar sobre as fáscias e a importância delas na prática de yoga. É importante a gente saber que os músculos eles não influenciam somente naquela articulação a qual eles estão exercendo tensão e movimentando. Essa é uma teoria, né, baseada nos músculos isolados através da dissecação dos cadáveres. Então, quando a gente olha só para isso, né, só para o que acontece? Então, quando a gente olha só para isso, só para o que acontece quando aproxima a origem da inserção do músculo, então a gente está lidando com o músculo de forma isolada. Se nós fôssemos cadáveres, isso funcionaria muito bem. Só que músculo pode ser que não seja uma divisão válida do ponto de vista do movimento, né? Do ponto de vista cinesiológico. Então, a gente tem que levar em consideração a ação e a atuação das fáscias ali no nosso organismo. O que é a fáscia? É uma bainha, né, de tecido conjuntivo que está ali em volta do músculo, tá? E às vezes ela é mais densa, de forma que ela ajuda também a ligar o músculo ao osso, ok? A inserir o músculo aqui no osso. Então a fáscia é uma lâmina de tecido conjuntivo que envolve ali cada fibra muscular, cada músculo e conjuntos de músculos. É uma bainha elástica de contenção, permite o deslizamento entre os músculos por ser bem hidratada ali, e a fáscia vai envolver feixes de fibras musculares, músculos e grupos musculares ligando ali os músculos aos ossos. A fáscia vai distribuir tensão e compressão entre as estruturas do corpo e ela faz a comunicação entre os músculos também, tá? Ajuda ali nessa comunicação e ajuda na lubrificação. A fáscia tem função de estabilidade, tração e tensão,
tá? Ela distribui essas trações e tensões ali ao longo do corpo, ajuda na fixação do músculo no osso, ajuda o organismo, a estrutura, a ter mais resiliência, tá? E através disso fazer compensações posturais adequadas para cada organismo. E por auxiliar ali na comunicação, a fáscia também vai ajudar na ativação e recrutamento. Para entender a fáscia e a função dela no nosso corpo, a gente tem que entender o que é tensegridade, tá? Tensegridade é um termo da arquitetura que define o equilíbrio entre tração e compressão, tá? Que é a capacidade de um corpo gerar tensão, mas não ser prejudicado por essa tensão. Então, por isso a gente usa o nome de tensão mais integridade. Imagina que você está movimentando o braço, mas tem uma outra estrutura que está sofrendo uma tração ali, através desse movimento do seu braço, e ela tem que se manter íntegra, ela não pode ter prejuízo por conta desse movimento. Então isso a gente chama de tensegridade. O Thomas Myers, autor do livro Trilhos Anatômicos, ele deu esse nome para os trilhos, para as fáscias, que ele chama também de linhas, e ele falou exatamente sobre isso, que há muito tempo a gente vem observando os músculos de forma isolada, como se as ações de cada músculo não influenciassem no todo. Então, a gente estuda através de cadáveres e não leva em consideração o organismo vivo. E essa apresentação, como eu falei, ela define a função do músculo só pela aproximação do ponto de origem e de inserção do músculo, isolando o músculo ali no esqueleto sem levar em consideração as outras estruturas. E quando a gente fala de fáscia, a gente está levando em consideração a ligação entre vários músculos que Thomas Myers chamou ali de trilhos anatômicos. E o Thomas Myers ele descobriu ali várias linhas e ele identificou e definiu as linhas com esses nomes aqui, tá? São 12 encontradas até hoje nos estudos dele. E essas linhas são definidas como uma ligação entre várias estruturas do corpo, através dos músculos, dos ligamentos e dos ossos. A gente tem exemplos aqui das linhas superficiais posterior, que é a vermelha aqui, e anterior, que é a azul. Então imagine uma ligação dos músculos lá dos dedos dos pés e vai subindo até chegar aqui na órbita, perto dos olhos aqui no crânio, tá? Essa é a linha superficial posterior. A linha superficial anterior, ela vai dos dedos do pé na parte da frente, vai se ligando e vai subindo até aqui no processo mastoide, tá? Aqui a gente tem exemplos da linha lateral e da linha espiral, que liga todo o corpo numa espiral. Aqui tem a linha profunda anterior e as linhas dos braços, tanto as linhas superficiais anteriores quanto as linhas superficiais posteriores, linha profunda anterior, linha profunda posterior. E aqui tem um exemplo de alguns asanas, de algumas posturas de yoga que podem auxiliar no alongamento e na mobilização de todas essas linhas aí, tá? Aqui tem exemplo só de algumas, tá? A linha superficial anterior, a gente pode fazer esse asana, que é a Dhanurasana, que pode ajudar a mobilizar toda a linha superficial anterior. Esse outro asana aqui, que tem vários nomes diferentes em diferentes linhagens de yoga, que também vai alongar ali e mobilizar toda a linha superficial anterior. Esse asana bem conhecido que é o Ustrasana, também vai ajudar bastante nessa mobilização da linha superficial anterior. A postura do cachorro olhando para cima, ou postura da cobra também, né? Ajuda a alongar essa linha. E a postura da roda, ou postura da ponte, também vai ajudar a mobilizar a linha superficial anterior.
Quando a gente fala de linha superficial posterior, a gente pode usar o Paschimottanasana, uma postura de flexão de tronco, para alongar toda essa linha, tá? Relaxando o pescoço e virando as pontas dos pés para cima e para trás aqui na direção do seu rosto. Para as linhas laterais, a gente pode utilizar esse asana aqui, que vai estar mobilizando toda aquela linha. Ou a gente pode usar esse outro aqui, o Trikonasana, para mobilizar toda a linha lateral. Então, o próprio Thomas Myers, no livro Trilhos Anatômicos, ele vai comentar sobre algumas posturas de yoga ali, alguns movimentos, que se parecem inclusive com posturas de yoga também, que podem mobilizar toda uma linha e vai ajudar a soltar e reorganizar aquela face ali. Então isso pode servir como complemento para várias práticas físicas ou esportivas. Eu tenho um material complementar que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, que é esse vídeo aqui sobre a importância do tecido miofascial na prática de yoga. E vamos falar sobre as cartilagens. A cartilagem é uma forma de tecido de suporte que é firme e resistente, mas não tanto quanto o osso. A cartilagem não tem vasos sanguíneos nem linfáticos e não recebe nervos também. A gente tem 3 tipos de cartilagem no nosso corpo, que são a hialina, a fibrocartilagem e a cartilagem elástica. A hialina tem uma aparência translúcida, meio branca, meio azulada. É o tipo de mais larga distribuição e aparece no modelo cartilagíneo dos ossos em desenvolvimento, ou seja, os ossos longos nas crianças, tá? A parte central do osso ali é feita de cartilagem enquanto ele está crescendo e depois vai calcificando na vida adulta ali, tá? Na vida adulta, a gente encontra essas cartilagens como cartilagens articulares nas extremidades dos ossos, como cartilagem costal, aqui perto das costelas, da traqueia, do nariz e algumas das maiores cartilagens ali da laringe. A fibrocartilagem, ela consiste em coleções densas de fibras colágenas, nas quais está misturada uma matriz cartilagínea. A gente vai entender direito isso aí. Ela é menos homogênea que a cartilagem hialina, porém ela é mais resistente e mais flexível. A gente tem essa cartilagem nos discos intervertebrais e articulares e nas orlas glenoidais de algumas articulações. Ela está presente também na sínfise púbica e ela cobre tendões, onde esses tendões têm relação com os ossos, tá? Então algumas bursas ali tem fibrocartilagem, nos discos intervertebrais também e lá na sínfise púbica. E a gente tem cartilagem elástica, que é uma rica rede de fibras elásticas, né? E que dá uma aparência meio amarelada a ela. E a capacidade de retornar à forma original quando tracionada ou torcida. A gente vai entender isso olhando a orelha, né? A parte móvel do ouvido externo, o nariz e a epiglote, tá? E a gente tem que saber diferenciar o que é um ligamento. Que o ligamento é uma faixa ou uma corda bem definida de tecido fibroso que une 2 ossos. A maioria dos ligamentos atua resistindo ao movimento de uma articulação em uma direção específica para proteger aquela articulação. E existem aqueles ligamentos que são espessamentos localizados na cápsula da articulação, que são chamados de ligamentos capsulares. Tem os ligamentos que estão fora daquela cápsula ali, tá? Que atuam, que formam essa cápsula, e eles são chamados de ligamentos extracapsulares,
e tem ligamentos que estão situados ali dentro da articulação, que são também intracapsulares. Aqui tem um exemplo de alguns ligamentos, tá? A gente tem ligamento colateral tibial, ligamento colateral fibular, a gente tem o ligamento cruzado anterior e cruzado posterior, tá? Isso aqui é um joelho visto aqui de frente, sem a patela aqui na frente, ok? Só para você se situar aí. Aqui tem mais exemplos de ligamentos. Esses são os ligamentos da região do sacro aqui, né, na sacroiliaca. Então eles mantêm isso aqui bem firme para não permitir movimentos, porque alguns movimentos aqui poderiam ser nocivos para a articulação, para os tendões ou para os músculos aqui na região. Alguns ligamentos aqui do pé para ligarem bem e limitarem alguns movimentos aqui daqueles ossinhos que a gente tem lá no pé. Aqui tem um ligamento capsular, tá? Então aqui é uma articulação do quadril, o fêmur aqui, e esse ligamento ele vai formar a cápsula articular que lá dentro dela tem o líquido sinovial. Tá? Então o ligamento forma uma cápsula articular e lá dentro também tem alguns ligamentos. Aqui a gente tem alguns ligamentos aqui do maxilar, tá? Para evitar alguns movimentos indesejados, e alguns ligamentos aqui da coluna vertebral que vão fechar um circuito aqui também onde vai circular um líquido ali dentro para lubrificar toda a coluna. Para a gente entender sobre as articulações, a gente tem que entender um pouquinho sobre mobilidade e estabilidade, que eu tenho até um vídeo aí que fala bem sobre isso, também vou deixar na descrição desse vídeo, tá? E a gente tem que entender que a mobilidade é realizar movimentos em amplitude e a estabilidade, ela é a articulação conseguir se manter firme e rígida ali durante alguns movimentos, tá? Então no vídeo eu estou falando sobre isso, você pode assistir clicando no link da descrição aí. Aqui eu vou deixar também esses links aí, tá? Yoga para problemas nos joelhos, yoga para os ombros, que pode te ajudar bastante. Tem esse aqui de cuidados com as articulações e com a coluna, regras gerais de alinhamento. E eu vou deixar também uma aula sobre articulações aí na descrição desse vídeo. Vamos fazer uma análise cinesiológica de alguns asanas aqui, tá? Então para isso a gente tem que entender um pouquinho sobre músculos, anatomia muscular, cinesiologia. Eu tenho alguns vídeos aí no canal também que podem te ajudar. Então você vai encontrar movimentos que ocorrem ali nas articulações, depois descobrir quais são os músculos responsáveis por aqueles movimentos. Pela ação e pela função dos músculos, você vai classificar se eles estão sendo alongados ou se eles estão fazendo força. Você vai colocar o asana na sua prática para obter os resultados desejados, repetindo o quanto for necessário ali, tá? Então, se a gente pegar esse asana aqui, o Purvottanasana, a gente pode só ter uma ideia de alguns movimentos, né? Que a gente está, por exemplo, fazendo uma extensão, uma hiperextensão de ombro. Para manter essa articulação nessa posição, o grande dorsal está fazendo força e os romboides também, para não deixar os ombros encolherem para frente. Enquanto aqui o deltoide, porção anterior, está se alongando, porque é o movimento oposto do que ele faz, e o manguito rotador também está auxiliando ali na estabilização. Vamos ver essa postura aqui, Vashisthasana. Também tem uma ação do grande dorsal aqui para empurrar, porque ele faz a extensão e a adução de ombro, tá? E o deltoide nesse braço de cima aqui tá fazendo força para manter o braço naquela posição.
Então é só uma análise de algumas partes das posturas, tá? Só para você ter uma ideia. Em Sishulasana, que é a postura do golfinho, a gente tem que contrair serrátil anterior para manter a estabilização do ombro. A gente tem que forçar os romboides aqui para estabilizar as escápulas lá atrás. Manguito rotador e grande dorsal também estão trabalhando, tá? E o tríceps braquial aqui está fazendo força para a gente empurrar o antebraço aqui numa extensão de cotovelo. Uma análise um pouco mais detalhada aqui de Utkatasana, postura da cadeira, tá? O glúteo médio ele está aqui estabilizando a articulação do quadril e a do joelho. E a gente tem um trabalho conjunto de quadríceps e isquiotibiais também para estabilizar o joelho, a força da gravidade aqui puxando para baixo, né? E uma contração aqui de tibial anterior de sólio para manter o equilíbrio. Então, em Utkatasana, os músculos glúteo médio e mínimo se contraem para manter o quadril bem posicionado, juntamente com os músculos adutores ali, pectíneo, grácil, adutores longo, curto, magno e mínimo. O quadríceps em contração excêntrica, ele está modulando ali e equilibrando, né, a posição, e os isquiotibiais também estão ajudando a equilibrar e modular ali o quadríceps, mantendo os joelhos flexionados. O tibial anterior juntamente com o sólio e os intrínsecos dos pés ali estão mantendo o equilíbrio durante a postura. Aqui, só uma análise de Virabhadrasana 1 também, para você entender um pouco sobre isso. Então a gente tem aqui movimentos das articulações, né? Então a gente tem uma flexão de ombro a 180 graus, através do eixo látero-lateral no plano sagital. A gente tem aqui uma leve abdução de escápulas para permitir que esse movimento aconteça. A gente tem uma hiperextensão do pescoço, porque a gente está olhando lá para cima, né? 90 graus de flexão de joelho e quadril nessa perna aqui. Na outra perna a gente tem uma hiperextensão de quadril, tá? A gente tem uma inversão de tornozelo aqui e uma rotação lateral de quadril para manter a perna nessa posição. Um pouquinho de hiperextensão da coluna aqui, tá? E aqui só para você entender, eu ensino tudo isso nas minhas aulas e no meu e-book, os músculos que estão trabalhando aqui, tá? Extensores da coluna, tá? Deltoides anterior e médio, serrátil anterior, os peitorais ali, peitoral maior, menor, trapézio, as fibras superiores fazendo esse movimento aqui e o reto abdominal segurando o tronco nessa posição. Na perna que está na frente, contração excêntrica dos isquiotibiais, adutores e glúteo médio e mínimo, tá? E também quadríceps. Na perna de trás, contração concêntrica de isquiotibiais, glúteo médio e mínimo, fibulares, quadríceps e sartório. Ok? Então, só para a gente ter uma ideia de todos os músculos que estão trabalhando aqui nessa postura, nesse asana. E aí, a gente está alongando o grande dorsal porque a gente está fazendo o movimento oposto dele. Ele faz uma extensão de ombro e a gente está fazendo uma flexão de ombro, tá? Tá alongando um pouquinho o reto abdominal e os oblíquos externos. Na perna da frente aqui, tem um trabalho e um alongamento também. Um trabalho, na verdade, excêntrico de quadríceps, tá? Isquiotibiais estão trabalhando aqui para manter o joelho. Glúteo médio e glúteo mínimo para estabilizar o joelho. Na perna de trás ali, né? A gente tem um trabalho de fibulares aqui para manter o pé nessa posição, glúteo médio, glúteo mínimo também para estabilizar a articulação. A gente está alongando o psoas maior aqui e o reto femoral aqui na coxa, tá? Aqui nessa postura aqui, ó, Padottanasana, você pode ver aqui que a gente está alongando os músculos adutores e a gente está tendo um trabalho de força dos eretores da espinha, porque na hora de descer eles seguraram ali a posição,
tá? Eles seguraram ali o tronco nessa posição. Eu tenho aí no meu canal, vou deixar a playlist aí na descrição do vídeo, uma análise de vários asanas aí, várias posturas de yoga que você pode assistir depois também, para ter um estudo completo. E tem várias dicas importantes aí no canal, eu vou deixar também na descrição do vídeo, sobre yoga para gestantes, né, o que fazer e não fazer durante a gestação, sobre diástase abdominal, sobre osteoporose, como o yoga pode te ajudar. E eu preciso te falar que se você quiser aprender mais e se aprofundar em tudo isso, você pode conferir o meu e-book Anatomia do Movimento Aplicado ao Yoga, que está sendo comercializado lá no Hotmart. E nesse e-book tem tudo bem mastigadinho para você, desde o basiquinho mesmo, desde o início, para você aprender tudo sobre ossos, articulações, ligamentos, músculos. Depois a gente junta tudo isso, faz análise cinesiológica, e esse livro digital ele tem também alguns vídeos secretos aqui no YouTube que você pode assistir para complementar o seu estudo aí. Então vale a pena você dar uma conferida lá também. E se você prefere vídeos, eu tenho um mini curso de anatomia humana e anatomia aplicada ao yoga, que está lá na mesma plataforma. Vou deixar o link aí embaixo na descrição desse vídeo para você dar uma olhada. E lá eu tenho várias aulas sobre ossos, articulações, músculos, cinesiologia, algumas aulas assim para você colocar em prática também nas suas aulas de yoga. E tem também as aulas bônus sobre fáscias, sobre prevenção de lesões no yoga. Então tenho certeza que se você gostou dessa aula aqui, você vai gostar muito e vai continuar se aprofundando aí nesse tema. Então eu agradeço você que assistiu até aqui. Se você gostou, curta, compartilhe aí com seus amigos essa aula incrível que eu deixei aí para você. E eu te vejo aqui mais tarde no meu próximo vídeo ou lá na plataforma através das aulas. Muito obrigado!